Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, bem-vindo ao canal Denis o Católico. No evangelho de hoje, que é tirado de São João, capítulo 10, versos do 31 até o versículo 42, os judeus pegam em pedra para apedrejar Jesus. E por quê? Porque Jesus se declara filho de Deus. A mentalidade judaica de não aceitar que Jesus fosse o Messias, exatamente porque um homem se fazia igual a Deus, é a mesma mentalidade dos dias atuais, dos teólogos atuais, dos filósofos atuais, dos grandes sociólogos dos dias atuais. Muitos vão dizer que Jesus não é Deus, é um cara legal, que Jesus é um grande líder. Quem sabe que Jesus é o maior psicólogo que já existiu, o maior mestre conhecido, que Jesus é, quem sabe, um revolucionário. Mas ser Deus, essa ideia de que Jesus é Deus, essa ideia de que Jesus salva a humanidade, isso é inconcebível para o teólogo moderno, para o teólogo da libertação, para os modernistas, para aqueles que querem viver uma vida segundo os elementos deste mundo, segundo a mentalidade deste mundo. Veja, versículo 31 do evangelho de hoje. Os judeus recolheram pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse. Jesus aqui vem com uma pergunta bem capciosa, mas bem clara, né? Por encargo do Pai vos fiz ver muitas obras boas. Por qual delas me apedrejais? Os judeus lhe responderam: por nenhuma obra boa te apedrejamos, mas pela blasfêmia, porque sendo apenas homem, te fazes Deus. Então aqui os judeus declaram não acreditar na divindade de Jesus, não acreditar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Redentor. Não acreditar que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Jesus lhe respondeu: na vossa lei está escrito, eu vos digo, sois deuses. No Antigo Testamento, toda pessoa que era encarregada de fazer julgamento entre outras pessoas, julgar situações, eram considerados deuses, porque estavam fazendo algo que só Deus poderia fazer, que era julgar alguém ou julgar a causa de alguém. E Jesus vai dizer, se chama deuses, a Escritura chama deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis que blasfêmia, porque disse que é filho de Deus. Então Jesus está dizendo, se qualquer homem que recebeu o encargo do Pai, recebendo a palavra de Deus, para julgar, por exemplo, Moisés, os profetas, segundo as Escrituras, eles são como deuses, metaforicamente falando, claro. E Jesus vai dizer, mas o Filho verdadeiro de Deus, vocês dizem que é blasfêmia e querem apedrejar. Então Jesus vai dizer, se não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Se as faço, ainda que não creiais em mim, crede em minhas obras. E vos convencereis de que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então Jesus vai dizer, olha, é igual Nicodemos. Nicodemos acreditou em Jesus. Nicodemos não passou por esse problema aqui. Claro que antes de crer em Jesus, ele teve as suas dificuldades em crer. Ele teve os seus pensamentos confusos em crer. Mas o próprio Nicodemos vai dizer assim a Jesus, mestre, se tu não tivesses vindo da parte de Deus, não poderias fazer as obras que tu fazes. Só alguém que veio da parte de Deus pode fazer as obras que tu realizas. Então Jesus está dizendo, se vocês creem nas obras que eu faço, vocês acreditarão que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E quando Jesus confirma essa palavra, eles vão tentar, tentaram prender Jesus, mas ele escapou de suas mãos.
passou de novo para outra margem do Jordão, onde outrora João batizava, e ficou aí. Então Jesus volta para o seu lugar de origem, para o início do seu ministério, onde o Pai mesmo dá testemunho de que Jesus é o Filho amado. Jesus volta lá propositalmente para trazer a mim, a você, a nós que lemos as Escrituras hoje, a nossa lembrança, a nossa recordação de que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre Jesus e permaneceu sobre ele, e esse mesmo Espírito levou para o deserto, e no mesmo instante que Jesus estava sendo batizado, do céu se ouviu uma voz que proclamou: "Este é o meu Filho muito amado, escutai o que ele diz." E aí, meus irmãos, lá no Jordão, vendo o testemunho de João, diz assim no versículo 41, muitos acorreram a ele e diziam: "Embora João não tenha feito nenhum sinal, tudo o que disse deste homem era verdade." E muitos aí creram em Jesus. Ou seja, Jesus volta para o Jordão de maneira proposital, para mostrar para mim e para você que ele de fato é o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, peçamos a Jesus, peçamos ao Espírito Santo, peçamos a Deus Pai, que a Santíssima Trindade venha sobre nós, esclarecendo a nossa mente, o nosso entendimento sobre a pessoa de Jesus e sua divindade, sobre a pessoa de Cristo e a sua messianidade, sobre a pessoa de Cristo e a sua filiação do Pai. Para quê? Para que não caiamos na onda atual que vai dizer que Jesus é um cara legal, que Jesus é o homem lá de cima, que se tudo que eu precisar o homem lá de cima vai me dar, que Jesus é, quem sabe, um revolucionário, como diz os teólogos da teologia da libertação, mas que nós possamos pedir a Ele a graça de compreendermos que de fato, quem verdadeiramente Ele é, Cristo, o Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.